Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa terça-feira. Vamos dar início ao estudo de hoje. Então, vamos agora acalmar os nossos pensamentos, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, se posicionar confortavelmente e elevar os nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus. Com a gratidão de estarmos aqui mais uma vez reunidos entre amigos para o estudo, agradecer aos mentores deste trabalho, aos amigos espirituais que aqui como nós também vêm a estudar, aos amigos que vêm nos inspirar e nos facilitar o entendimento, aos que protegem o ambiente onde estamos neste momento, agradecer pela oportunidade da vida. E assim, sempre pensar naqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui, e aqueles irmãos ainda que desconhecem a luz dos ensinamentos do Cristo. A eles também pensamos com o coração, para que essa reunião seja um pontinho de luz, que chegue nos corações dos nossos familiares, amigos, vizinhos, vizinhança, cidade. Que possamos neste momento ter a concentração, ter pensamentos elevados, para que assim possamos fazer o melhor uso do momento que vamos estar aqui estudando. E assim eu peço humildemente para que possamos dar início aos estudos de hoje à noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá, eu vou começar a compartilhar a minha tela. Caso vocês não estiverem vendo, vocês me avisem, tá? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E hoje nós vamos falar do item a paciência, obediência e resignação. Essa é a penúltima parte antes de terminar o capítulo. Que depois desta parte é a cólera, a fúria, se eu não me engano. Exatamente. Bom, como já conversado, estudamos aqui algumas terças-feiras passadas sobre as bem-aventuranças, não todas elas, né? Relembramos o que são as bem-aventuranças, o que são esses ensinamentos do Cristo. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espíritos e por aí vai, todas outras mais que existem. Lembrando que, né, a bem-aventurados era uma expressão que, na época, para os hebreus, significava posses materiais, e Jesus veio trazer a luz do conhecimento, né, para o conhecimento de todas aquelas pessoas e para nós ainda hoje, que as verdadeiras, os bem-aventurados, os verdadeiros bem-aventurados são aqueles que possuem muito além da matéria, né? São os conhecimentos que não são perecíveis. E dentro das bem-aventuranças que nós vamos falar agora, específicos, os brandos e os pacíficos. Quem são os brandos e os pacíficos? Quem são esses irmãos que já chegaram a esta condição e que já dominam a paciência, que já são resignados e obedientes? Em que escala esses espíritos se encontram? Aonde eles se encontram? E qual foi esse processo
que esses irmãos passaram para chegar nessa condição espiritual. Ou que muitos querem, às vezes, saber quanto tempo demora para ser perfeito moralmente. E colocando este foco de compreender estes que já estão nesta posição, e temos um grande exemplo disso, né? E o processo que se passa muitas vezes para chegar nessas condições, eu lembro, né, eu volto lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 101, que é que é a terceira ordem, né, 101, terceira ordem, que é a classificação das ordens dos espíritos, lembrando que é uma classificação didática, que Kardec, junto com os espíritos, usam para explicar as condições morais dos espíritos, tanto aqueles que habitam a Terra, quanto outros que já estão em órbes muito mais elevados. E na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, e que, por coincidência, somos nós, os espíritos imperfeitos, existem umas subordens ali, né, que talvez nós não nos encaixemos nessas subordens, talvez estejamos um pouquinho mais avançados, ou talvez nos encaixemos nessas subordens, mas enfim, essa não é a questão. A questão é, dentro dessa classificação, que né, no Livro dos Espíritos nos traz, que é da terceira ordem, são os espíritos imperfeitos. Esse nós conhecemos, porque somos eles. Conhecemos o processo diário da vida de um espírito imperfeito. Mas a gente não conhece um espírito puro. Nós conhecemos de histórias, de nome, que o modelo perfeito, né, que já veio à Terra, é Jesus Cristo. E lá na questão 100, uma característica bem peculiar dos espíritos imperfeitos eles são definidos pela materialidade, são definidos por estarem ligados diretamente, enraizados às questões materiais, ou à predominância da matéria no espírito, e não no espírito na matéria. Então, pela analogia, ou pelo fato, não possuímos a matéria, mas na condição que nós vivemos, a matéria nos possui, de tão enraizado que nós estamos nesse processo ainda. E aí, se a gente pula lá para o 112, pergunta 112, que já falam da primeira ordem dos espíritos puros, eles já não têm a predominância da matéria neles. Eles predominam sobre a matéria. Só que dentro da pergunta 100, a pergunta 112, fazendo essa analogia, essas perguntinhas no meio, né? Essas 12 perguntas, esses 12 passos, qual é o tempo que levamos da pergunta 100 à pergunta 112? Ou seja, da imperfeição à pureza. E aí que nós vamos entender quem são os espíritos relatados na primeira ordem. São os verdadeiros brandos e pacíficos, que já dominaram a paciência, são obedientes e compreenderam no processo da resignação o caminho para a elevação moral. E esse caminho, ele tem uma característica muito peculiar para todos nós, que é a dor. A dor é um caminho peculiar para cada um de nós, ou melhor dizendo, ele é um caminho
da qual não conseguimos fugir ainda. Não é precisamos, mas não conseguimos. E aí, dentro dos estudos bíblicos, dentro das histórias bíblicas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, e a partir do desenrolar do Novo Testamento até os dias de hoje, mas se a gente olhar naqueles estudos bíblicos, nós vemos características, uma característica em especial, quando se conta a história das pessoas até os dias de hoje, e principalmente depois do conhecimento do Evangelho, que Jesus veio dar como exemplo inúmeras ações, das quais ainda nós somos muito, espiritualmente dizendo, infantis ainda para compreender. E essa característica é a violência. Mas não só a violência física, a violência em todos os seus aspectos, que abrange o orgulho, que abrange o egoísmo, a violência que nos leva a ter atitudes precipitadas, seguir caminhos curtos, porém tortuosos. Tão logo Jesus volta à pátria espiritual, ou o seu desencarne, e os cristãos daquela época, os que diziam cristãos, esquecem dos conselhos, esquecem dos exemplos do Cristo, principalmente de quando Jesus diz a Simão, embainha a tua espada, porque com aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ao longo desses últimos séculos, o quanto não se vê que os ensinamentos do Cristo foram transformados em violência. Ações políticas, religiosas, culturais, distorcendo ensinamentos tão simples que, se bem interpretados e vividos, poderiam mudar o curso de tantas atrocidades que já aconteceram em nome de Jesus, em nome de Deus. A Inquisição, as cruzadas e por aí vai. E ainda assim, menos bárbaro talvez, mas ainda persistindo no erro, temos o caminho da dor. Por quê? Porque a bem-aventurança dos brandos, pacíficos, da mansetude, ficou esquecida. E agora que estamos em passos, engatinhando para rever todos aqueles erros. E acabamos tendo que rever pelo processo da dor. Porque as leis de Deus são imutáveis. E a causa e o efeito é uma lei, da qual nos permite passar pelo processo do progresso. E um espírito amigo que começa esse item que nós estamos vendo hoje, que é o item 7, começa dizendo que a dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos. Se a gente olha essa frase e não tenta compreender,
gente vai perguntar, mas que Deus é esse? Que enviador? Deus tem o poder tirador. Mas ele envia a dor, então Deus castiga. Deus está nos castigando. E a explicação é compreender que a dor é o veículo através do qual nos regeneramos dos erros cometidos. Aí se nós voltarmos, e eu estou falando um passado nem tão distante, lembrando que somos espíritos milenares, né? Um passado ali, depois que Cristo veio, iluminou este planeta com ensinamentos até então tidos como absurdos e que ainda tentamos digerir para compreender, e ensinamentos esses que são tão amargos para aqueles que se dizem cristãos. Por que amargo? Mas são ensinamentos tão bonitos. Amargos para aqueles que se dizem cristãos, eu estou incluindo todos nós, né? Sem saber qual é a atitude e a ação de cada um, mas num geral, daqueles que se dizem cristãos e que nada faz para melhorar. Então é através da dor que nós conseguimos resgatar aos poucos, erros acumulados de muito tempo. E nesse processo, nos valemos de uma ferramenta poderosa que Deus nos deu, que Deus criou. Poderosa. O tempo. Tem aquela frase que diz assim, que se Deus tivesse pressa, não tinha criado a eternidade. Pois bem, acho que é isso. E aí, nesse processo que nós estamos e que viemos errando por tudo isso que nós estamos acumulando dentro, ao longo dessas encarnações, e, acima de tudo, o processo de querer resolver as coisas imediatas, e muitas vezes ela é dada pela violência, e a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente sobre isso, é onde nós perdemos a compreensão e não temos ainda da paciência. Quando a gente fala de paciência, nós sempre nos vem à cabeça, são situações que nos tiram do sério, ou pessoas que nos tiram do sério, e que nós temos que tolerar, que nós temos que perdoar, que nós temos que conviver. Também, mas não se reduz a isso. A paciência vai muito além de ter que tolerar alguém, de ter que fazer uma coisa que não gosta para conseguir uma coisa ali na frente. Muito além. A paciência vem de uma base da qual nós compreendemos o processo e vivemos ele devagar, sem querer atropelar o curso da natureza ao resolver os problemas. Por um exemplo, problemas imediatistas. Eu vou falar de um problema de sociedade, né? Porque problemas pessoais, bom, de sociedade também nós podemos enumerar centenas, mas pessoais também. Mas vamos falar de um problema social. Dentro da lei, dentro da sociedade existem leis das quais que se nós não cumprimos, nós temos que pagar por elas e muitas vezes ser presos, julgados. Em alguns lugares existem a pena de morte. Aqui nos Estados Unidos, alguns estados, né, emprega a pena de morte para
crimes considerados hediondos naquele estado. Dentro de uma visão social, se nós pegarmos, por exemplo, no estado que eu vivi, eu vivi no estado de Ohio, lá, quando eu tirei a minha habilitação, a gente assistia um vídeo, um mini curso, tinha um livrinho que explicava das leis, né, de trânsito do estado e as específicas do estado. E uma das leis específicas das quais condenava o indivíduo à pena de morte é se o indivíduo ele bebe, está, né, sob influência de álcool, ele dirige e acaba matando uma criança, atropelando uma criança, batendo no carro que tinha uma criança, essa criança vem a desencarnar. Perante a justiça, né, da lei de Ohio, esse indivíduo é condenado à morte, porque é considerado como um crime hediondo e é considerado como um crime doloso, que ele teve intenção de matar a partir do momento que ele entra no carro alcoolizado e pega o volante. E aí o Estado vai lá, condena, mata aquele indivíduo e, numa visão social, o problema está resolvido. Nunca mais aquele indivíduo vai se alcoolizar, pegar um carro, dirigir e matar alguém. Ou outros crimes também de assassinato, violências sexuais contra crianças, também são considerados hediondos e são julgados para a pena de morte. Então, eu tiro o indivíduo da sociedade, eu dou cabo da vida dele e, sim, não vamos romantizar pensando que não resolve aquele problema. Aquele indivíduo nunca mais vai dirigir e matar ninguém, aquele indivíduo nunca mais vai abusar de uma criança, aquele indivíduo nunca mais vai roubar um estabelecimento, vai sequestrar alguém, porque a sociedade tirou ele, né? O Estado tira ele. E dentro desse raciocínio, numa visão materialista e imediata, o problema está resolvido. Quando aprofundamos o conhecimento e compreendemos que, neste caso específico que eu estou falando, se arruma muito mais problema do que resolve, porque é uma solução imediata e não basada pela paciência do processo de regeneração de uma sociedade, de educação, de exemplos e por aí vai, é que compreendemos que a paciência vai muito além de tolerar alguém, de esperar espaços de tempos curtos, porque toda vez que a gente pensa em paciente, está esperando agora, para este momento. Jamais pensamos que temos que esperar dentro de um processo, às vezes de séculos, para resgatar faltas como essa citada agora. Então, a paciência, ela é uma virtude que nos faz olhar para o alto e coloca-nos acima dos nossos problemas, permitindo-nos visualizar melhor a solução. Olha aí. Se evoluirmos como indivíduo, cada um de nós, trabalhando a nossa paciência em um macro, não num micro, no macro, e assim todo mundo fazendo a sua parte, provavelmente vai chegar um momento que a pena de morte vai ser a solução mais estúpida encontrada para resolver um problema. Estou dando um exemplo pequeno, existem tantos outros exemplos. A gente vai entender no micro que se nós tivermos a paciência no processo, vamos conseguir visualizar muito melhor a situação que nós nos encontramos, achar o erro, resolvê-lo da melhor forma possível, achar a melhor solução.
Então, lembrando que do espírito imperfeito para o puro, existe este processo de paciência, que não conta pelo relógio, nem pelo calendário. É algo que não se resolve agora. Não é porque temos o conhecimento da doutrina dos espíritos, estamos compreendendo um pouquinho melhor os ensinamentos do Cristo, que nós já estamos prontos. A teoria é o primeiro passo neste sentido. A ação vai ser a próxima, para desenvolver uma dessas virtudes dos mansos e puro de coração. Porque eles passaram por este processo da dor. Porque não pense que somos os privilegiados, né? O que a NASA tem por cálculos matemáticos, os cientistas das NASA têm por cálculos matemáticos, o que com certeza é muito mais que isso, 100 bilhões de galáxias, e nós vamos cair logo aqui, em uma dessas galáxias, neste planeta chamado planeta Terra, no mundo onde tem tanta dor, tanta falta de paciência, tanto processo errado. Por quê? E quando nós paramos para entrar nessas questões profundas, quando nós entendemos que esse tipo de virtude, como a paciência, como a resignação, a obediência, é um conjunto de processos que tem que ser vivido e que a misericórdia divina nos proporciona pela reencarnação, e aí nós falamos da dor, vem os questionamentos. Antes de entender este processo, quando nós falamos da dor, se nós falarmos da dor, vem este questionamento. Mas que Deus é esse que nos dá a dor, a ferramenta dor? Quem quer passar por situações difíceis, doloridas, tristes, doenças, tragédias, guerras, privações? Eu não quero. Mas e por que passamos então? E aí eu lembrei, lendo, né, essa parte, eu lembrei de um trecho do livro Paulo Estevão, história de, né, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Quem já leu vai lembrar dessa parte, quem não leu, fica tranquilo, não estou dando spoiler. O livro é extenso e tem muito mais informação dessa que eu vou dar agora, e é belíssimo. E no momento que Estevão ele é preso e ele é julgado e faz o seu discurso no Sinérgio, Saulo, até então, desconhecedor, né, não conhecedor ainda dos ensinamentos do Cristo, ele faz uma pergunta da qual eu considero realmente inteligente. Não pelo fato que a resposta para nós, neste momento, é óbvia, mas naquele momento não era, naquela situação não era, naquele momento histórico não era. Porque Saulo, ele defendia com unhas e dentes as leis, segundo, né, a visão dos fariseus,
daquele grupo de hebreus que detinham do poder, do conhecimento daquela época, as leis de Moisés, a ferro e fogo e todos os outros profetas que eles conheciam, que tinham vindo antes de Jesus, e eles faziam a interpretação pela visão da matéria, e ele não compreendia quem era Jesus. E aí ele pergunta, né, para Estevão, mas que Messias é esse? Que andava no meio da escória da sociedade. Que Messias é esse que não tinha um batalhão ao seu redor para despunhar da arma, despunhar da espada e guerrear? Que Messias é esse que não livrou os hebreus dos romanos em situações humilhantes, escravizantes e arbitrárias? Que Messias é esse que andou quilômetros e quilômetros sendo espancado, humilhado, cuspido, pregado numa cruz e morto por aquele povo que falava que o amava e não conseguiu se salvar? É esse que você quer que a gente siga? É esse que você chama de filho de Deus? E aí, a resposta de Estevão é de uma profundidade e que ainda talvez nos falte a compreensão. Ela é extensa, né? Leiam, é muito bonita essa parte. Mas uma parte é que ele fala: o que espera você? Quando ele responde para Saulo que viesse um dominador e uma biga capaz de tombar no primeiro buraco da estrada? Ou seja, a analogia que Estevão faz, um guerreiro com milhares de soldados, perecível pela carne, ou sendo mais claro, uma pessoa como a gente, igual a todos nós, que não fosse diferente? Uma pessoa que almoça hoje aqui e pode daqui 2 horas morrer de uma infecção? Esse é um guerreiro? O que você esperava? E assim ele vai dando vários exemplos daquele que ele já conhecia, que Saulo ia vir a conhecer. Por quê? Porque é um processo. E somos imediatistas. Escolhemos sempre o caminho fácil, rápido, para resolver os problemas. E que quando Jesus veio, ele deu o caminho. E não era o caminho que nós ainda persistimos seguir. O da violência, o do orgulho, o do egoísmo, o perecível, o que se vai com a matéria. É o caminho pela eternidade. Por isso Cristo foi e ainda é tão mal compreendido. E naquela época era um louco, na visão da maioria. Entre Jesus e Barrabás, que foi escolhido, ali tem uma resposta muito clara pelo caminho que queremos seguir. Porque para resolver os problemas, para tirar o nosso caminho que nos fere,
aquilo que nos incomoda pelo nosso orgulho, aquilo que, pelos nossos caprichos e pelo nosso egoísmo, não alimenta aquilo que eu quero de imediato, eu quero resolver de imediato. E Jesus, ele veio ensinar o processo. Ele não veio tirar a dor, ele não veio tirar a dor. Ele não veio tirar as provas, ele veio ensinar o processo, porque ali sabia. Quando no momento do desencarne ele diz, perdoa porque não sabem o que fazem, porque ali sabia que nós não sabemos o que fazemos. Pelas nossas escolhas. E aí, quando entramos neste processo de autoconhecimento, do progresso que nos leva tempo, e lembrando dos espíritos puros, é que começamos a reconhecer que as bênçãos são muito maiores do que as nossas dores. E foi o que Estevão, naquele momento, prestes a ser torturado, deslacerado no corpo físico, já tinha compreendido que a dor física ali vivida não era nada. Que realmente o prejudicado ali não era ele, e naquele momento era Saulo. Que o fardo ele se torna mais leve quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. E aí eu volto a Estevão. Em nenhum momento naquela história você vê Estevão se lamentando. Não pela situação dele. Talvez pela situação dos outros que ainda desconheciam. Porque ali ele já tinha ganhado o reconhecimento dos grandes para a vida eterna. Na minha visão limitada, já era um espírito puro. Pode ser que não. Pode ser que não. Ou talvez não era mesmo, ainda tinha outros processos a serem seguidos. E aí, dentro disso tudo, é que nós compreendemos, não, nós tentamos compreender quem são os verdadeiros bem-aventurados. Será que já nós somos os bem-aventurados? Ou nós estamos ainda neste processo de compreender o processo de praticar cada vez mais, um pouquinho de cada vez, da paciência, da obediência, da resignação, e que nós não nos limitamos ao que estamos vivendo hoje. Nós somos a soma de muitas existências, de muitos erros e poucos acertos. E podemos dizer que vamos ser a soma de muito mais acertos daqui para frente, nas próximas, do que de erros, porque estamos vivendo a nossa melhor reencarnação, independente da nossa situação. Que não se resolve da noite para o dia, e que não vamos virar espíritos puros em uma só vida, porque tem muito que se aprender. E aí a gente lembra que os espíritos nos trouxeram a informação que Jesus um dia foi simples e ignorantes como a gente, e se tornou um espírito puro que governa o orbe terrestre.
Existe um outro exemplo, talvez mais próximo que eu diga assim para o nosso conhecimento, quando nós tentamos resolver, fazer justiças com a própria mão, nos vingarmos, ou a solucionar os problemas imediatos e de muitas vezes queremos, na verdade, colocar isso por baixo do tapete em vez de realmente resolvê-los. No livro Libertação, quem já leu, tem a história de Gregório, um espírito enraizado no ódio, intelectualmente dizendo, bem elevado, intelectualmente era bastante conhecedor de muitas coisas, mas que se via na posição de um juiz, onde ele escravizava outros espíritos nos umbrais e faziam deles escravos mentais, julgando eles pelas condições e pelas ações que eles tiveram. E aí, na história, tem a mãe, a Matilde, que é a mãe dele, que já era um espírito evoluído, né, em relação ao filho, e que tentava intervir na situação do filho por séculos, séculos. E aí, André Luiz narra, né, que Clarencio, o benfeitor ali no momento, naquele trabalho que eles tinham que fazer, e a Matilde, ela fala uma frase que, quando ela comenta com Clarencio sobre a situação do filho, para eles trabalharem em um resgate, porque ela tinha começado a ver sinais de tédio no coração do filho. E ali ela começou a ver uma oportunidade, depois de muito tempo, de ir encontro ao filho para o resgate. Mas, quando nós nos dá de conhecimento o tempo que ela está falando, Gregório passou 700 anos terrestre. 700 anos terrestre. Nessa situação umbralina. E aí nós queremos resolver os problemas do dia para a noite? Espero aqui que, se for o nosso caso, espero que também não seja, e se nos encontrarmos numa situação umbralina, que não demoremos 700 anos terrestre para começar a se entediar do ódio. Porque foi essa palavra que Matilde usa, tédio. Aquilo não começou mais a fazer sentido, de alguma forma, para Gregório, porque era repetição e repetição de algo que não tinha resultado. Não dava prazer. E aí eu vi uma palestra de Haroldo, que ele falava assim: nós não fomos feitos para odiar. Nós não fomos criados para odiar. Não fomos. Do mesmo jeito que o leão não foi criado para comer alface, porque a estrutura biológica dele é carnívora, é para comer carne, né? Dentro do reino animal. Como uma árvore não foi feita para andar, nós não fomos feitos para odiar. É contra a nossa natureza. Nós podemos muitas vezes estar odiando, estar nessa situação, mas não somos o ódio, porque nós não fomos criados para isso. Mas quando nos encontramos neste estado, tivemos um processo para chegar nele e demoramos um outro processo para sair. E foi aí que eu lembrei de Gregório. Imagino quantos anos, contando, né, são 700 anos fora os de antes, que aquela mãe, aquele espírito que foi a mãe dele, uma dessas encarnações, trabalhou em prol do filho, que ela já via como irmão.
porque sabia que ali tinha uma essência boa, porque nossa essência é boa, não fomos criados para isso. Então, a recomendação é: sede pacientes, sede cristãos, tendes no Cristo o vosso modelo, que mais sofreu do que qualquer um de vós e nada tinha que se penitenciar. Quando eu vejo essa frase, mais sofreu do que todos nós, porque aqui claramente estão falando de sofrimentos, principalmente os físicos, e existem muitos debates, né, quando se estuda a história do Cristo, que humanamente, né, um corpo físico não aguentaria o que o Evangelho descreve, os historiadores descrevem o que Jesus passou no Calvário, horas e horas de torturas, de socos, de chicotes, de desaceleração do corpo, sem água, ainda pregado, né? Então, tem essas, né? É só uma curiosidade, né? Que é muito interessante quando se estudam, né? E lembrando que até o Luiz sempre fala, né? Nunca se ouviu falar de uma gripe que Jesus teve, né? Pela tão alta elevação moral que ele tinha, os seus pensamentos dominavam, né? Toda aquela questão da matéria, do corpo dele. E os poucos anos que ele viveu, viveu muito bem. Usou as 24 horas do dia sempre para ensinar. Vós tendes que espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro, o processo que a gente comentou ao longo hoje do estudo. E aí Lázaro, no final, ele fala da obediência e da resignação, que é tudo isso que nós adquirimos ao longo deste processo. Mas a compreensão é entender que não são virtudes passivas, negação de sentimento e da vontade, não são ser, principalmente quando se diz obediente a algo, né? Principalmente aqui que nós estamos falando das leis de Deus, não é alguém que se anula, não é alguém que vive na inércia ou na preguiça. Ah, deixa que as coisas aconteçam, a vida acontecer, sou obediente a tudo que está acontecendo e não vou fazer nada. Não é isso. Elas são virtudes ativas, extremamente ativas, porque a obediência é o consentimento da razão, do que nos chama a razão, daquilo que devemos seguir. E sabendo que é um processo e um tempo, como tudo na natureza, não seria diferente com a gente. E a resignação é o consentimento do coração, principalmente quando nós falamos de dor, seja ela física, espiritual, qualquer que seja. Ela não vai ser retirada. Mas se nos valermos a resignação e compreender que o processo não é imediato, fica muito mais fácil de digerir este andamento, essa caminhada. Porque a marca da nossa época é a atividade intelectual. É uma virtude que nós temos. Pô, como não? Olha aí, né? As informações, literalmente, em um clique. Podemos ter conhecimento de todos os assuntos possíveis só pela tecnologia chamada internet. Então, a intelectualidade, o avanço da ciência, da tecnologia, se avançou na ciência nos últimos 50 anos do que nos últimos 300.
Estamos neste processo, mas nos falta ainda o principal, que é a nossa indiferença moral para com o outro e para conosco. Esse é o nosso vício. E aí, para chegarmos a desenvolver a paciência, a obediência, a resignação, ser os brandos e pacíficos e ter os reinos dos céus, como Jesus disse, como os puros, temos que tratar este vício da nossa moral. E Lázaro, no final, ele faz um apelo. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Ai daquele que cerra o seu entendimento. Toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, será vencida. Lendo isso, eu lembrei de Gregório, do livro Libertação. Bem-aventurados os que são brandos, pois serão dóceis aos ensinos espirituais. Completando, não sofrerão mais. E é isso, meus amigos. Nossa, achei que eu ia demorar umas 2 horas, porque quando a gente fala, são 2 itens só. Mas tudo que se trata de evangelho é tão profundo. E é isso. O que eu tinha que passar, quer dizer, o que o evangelho tinha que passar para vocês. Agora vocês podem falar bastante. Fiquem à vontade. Temos um bom tempo ainda. Dá para conversar. Estava lembrando do que você falou no começo, Suelen, compreensão, que falava da compreensão da vida através da materialidade, né, da matéria, o imediatismo e tudo. A gente realmente, quando desconhece esse lado espiritual, como a gente realmente acha que tudo pode ser resolvido por exclusão, por, né, fazer uma coisa assim, fazer uma revolução, né, mudar tudo. E quando que não é, que o mundo é uma grande escola. E a gente, no caso de pena de morte, assim, o primeiro direito do homem é o direito à vida. Isso é a primeira regra, né? E a gente vai e tira a vida de alguém através de guerras, através da pena de morte, através de um assalto, de um assassinato, enfim. E a gente não percebe, né? Não tem esse conhecimento. Agora nós estamos, talvez, compreendendo um pouco mais, mas a gente acha que tem que eliminar. E, no entanto, tem que permanecer aqui. Nossa receita é permanecer, é esticar o máximo tempo. Tirar de circulação é uma coisa. Para isso existem as leis, as prisões, existem, né, aquilo que vai inibir o crime. Então, aí tudo bem, mas a pena de morte, por exemplo, é um extremo dentro dessa lei materialista, né, que a gente tem, e que não funciona, definitivamente não funciona. Então, o segredo é realmente manter a pessoa viva, nos mantermos vivos, porque aí a gente vivos assim, durante a encarnação, né? Porque aí a gente aprende mais, é como se permanecesse mais tempo na escola, né? O ideal, eu acho que o que seria o ideal seria termos homens um pouco mais responsáveis. Eu não posso nem dizer perfeitos, né? Porque nós ainda não temos essa capacidade, né, de perfeição. Mas o ideal seria termos homens perfeitos para fazer as leis, né? As próprias leis de Deus a gente sabe que são perfeitíssimas, né? Mas nós ainda temos homens imperfeitos fazendo as leis. Porque a partir do momento que nós tivermos homens com conhecimento realmente do que é a vida, né? Como se processa,
né, a vida, da onde a gente vem, para onde a gente vai, aí nós teremos todas essas regras aí, né? Fora do nosso mundo, né? Fora de todos os mundos, na verdade, né? Mas por enquanto ainda somos regidos por homens imperfeitos, né? Mas, Verinha, esse é o Fazendo final. Esse é o final esse é o nosso, né? final, né? É um processo e É já um estamos processo. aprendendo. É. Hoje as leis são mais, digamos, justas Um do pouco que já mais. foram um dia, né? É. Então, e se não são justas ainda, porque não aprendemos. Então, vai. É. Eu, O bom é que, por exemplo, a pena de morte não é em todo o planeta, né? Graças a Deus ainda não está em todo o planeta, né? É um aqui, outra colar que usa, né? Mas é difícil, enquanto formos imperfeitos, as nossas regras vão ser imperfeitas, né? As nossas leis, as leis humanas. E ainda nós temos homens que nem conhecem, né, as leis que Jesus nos trouxe, as leis divinas. Então, não tem como encontrarmos no nosso mundo a perfeição, né? Eu li ontem. Você ia falar? Alguém ia falar? Pode falar, Dani. Uma frase que dizia, né, mais ou menos assim, não me recordo as palavras certas, que Deus gostaria, que Deus busca, né, a cura das doenças e não, né, o término das doenças e não dos doentes, né? E eu acho que a gente ainda não se deu conta que, assim como esses irmãos que são condenados à pena de morte, nós também somos doentes. É por isso que quem promove as leis, que é, como a Verinha disse, ainda buscam eliminar essas pessoas, né? Em vez de criar formas para que elas retornem à sociedade. Mas a gente pensa, né, que a gente só sofre porque a gente se desvia dos caminhos das leis divinas, né? A gente sai do caminho. E a dor, como a Su falou, ela nos promove, né, esse retorno, porque a gente se desvia de tal forma que a gente se perde, né? E é como se fosse o clique do retorno, né? Infelizmente, na nossa etapa evolutiva, somente através da dor. Sim. Eu acho que tem um problema muito sério também em nós, é que nós achamos que a paciência, a tolerância, a obediência, a resignação, enfim, o amor, ele é muito piegas, né? Nós achamos isso, né? Temos vergonha de demonstrar a bondade, temos vergonha de mostrar que nós somos resignados, né? Porque passa a ser um sentimento realmente piegas entre todos, né? Hoje em E, dia, Verinha, em relação a essas virtudes e até a própria religiosidade, ou as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de se expressar, né? Porque hoje em dia tudo que você diz, as pessoas distorcem em algum momento. sim, Então, né, as pessoas não compreendem ainda porque a gente vive, né, no material e tudo é agora, tudo é hoje. As pessoas não têm essa consciência que a doutrina traz, de que a gente vive hoje, mas o retorno é depois, o né? retorno é verdade. Hoje eu vi uma frase assim de um teólogo que ele dizia que quando, né, misturando aqui, mas não tem jeito de não misturar, que a frase Deus acima de tudo é uma frase fascista. Então, como é difícil, né, a gente entender o que as pessoas vão entender daquilo que você quer dizer.
Dani, a gente não entende nem o que o Cristo, né? A gente quer que as pessoas Não é? entendam. É, né? Mas assim, dentro disso tudo, o que nos falta é a compreensão do processo ainda. Mesmo que nós estamos inseridos nele, vivendo automaticamente muitas vezes, procurando as saídas mais rápidas, que a pena de morte só foi um exemplo, né? Nós podemos colocar na nossa vida, né? Aquilo que eu falei, quem quer sentir dor? Quem quer? Ninguém. Então, muitas vezes a gente escolhe saídas rápidas, imediatistas, que parecem resolver, o suicídio é uma delas, e daí a gente vê que a gente, na verdade, só, né, acarretou mais problemas em relação a isso. Então, o processo é interessante porque, assim, um exemplo, né? Quem trabalha tipo, em escritório, empresas, e que tem que seguir um processo, se a gente não compreende o processo daquele setor, o processo daquele trabalho, o processo para desenvolver um resultado, nós não conseguimos chegar, né, no objetivo. E muitas vezes, se a gente pegar de qualquer jeito e tentar chegar no objetivo sem caminhar no processo, a gente vai ver que lá o produto final não vai estar legal. A gente vai ver um monte de erros, vai ver que vai ter que voltar no projeto, vai ter que reanalisar, ou por que não está tendo os resultados que nós queremos, porque o processo está falho. Então, eu jogo isso para a nossa vida, no processo do progresso moral. Enquanto nós ainda, né, acreditamos que tem que ser tirada a dor, que a gente tem que dar um jeito, ou de uma forma violenta, ou de uma forma orgulhosa, ou uma forma infantil, né? Infantil mesmo, porque todo mundo aqui, aqui que está neste grupo agora, né, aqui nesse estudo, e neste planeta já passou, vai passar pela dor, e é inerente. Passou, vai passar. Pode fingir que não, pode tentar colocar por baixo do tapete. E o final da matéria, não do espírito, para cada um de nós. Nós não falamos disso todo dia, não ficamos pensando nisso todo dia, porque nós temos, né, o tal do processo para viver. Mas todo mundo aqui vai desencarnar. Todo mundo, sem exceção de ninguém, vai desencarnar. E é um processo. Está dentro do processo. Então, a questão de quando nós olhamos, e os mundos ditosos, os espíritos puros, mas o que será que eles passaram? Qual foi o processo que eles passaram? Não foi da noite para o dia. Nós temos a sociedade que nós temos ainda essa intolerância, esses problemas pessoais, sociais deste planeta, porque nós estamos inseridos num processo que não é da noite para o dia. Alguns já compreendem mais, outros compreendem menos, mas nós estamos caminhando. Então, a busca de querer compreender e resolver rápido o que o outro está pensando, o que o outro está fazendo, e que ele tem que ser condenado, e porque eu não quero ficar doente, porque eu não quero a dor, porque eu quero mais conhecer. E a gente acaba atropelando uma série de passos que tem que ser aos poucos. É por isso que eu lembrei da história do Gregório. Na verdade, eu estava, né, eu já tinha lido o livro, mas estava vendo uma palestra e comentaram, eu falei, realmente, né? Se a gente pensar dentro da eternidade, viver 80 anos é o quê? Nem um grão de areia no meio do deserto. É nada. A gente pensa, nossa, mas Gregório ficou 700 anos ali naquela situação e poderia ter ficado muito mais, 16 foi muito mais. Porque é um processo, né? É um processo. O processo dele era esse, né, Sueli? Exato. Porque o processo é individual, né? Uhum. Isso é importante. Importante a gente lembrar, né? E se a gente realmente
tomar conta disso, de que existe um processo para cada um, existe um processo meu também, eu vou ficar um pouco bem mais tranquilo, Paciente. muito mais paciente. Não, e também aceitar tudo que há de vir, ou tudo que já estamos vivendo, né? Resignação, exatamente. Porque nós estamos aí, assim, já começando a sentir um certo receio, um certo medo, né? Porque está vindo uma nova onda aí, né? Da África, essas coisas todas, né? E nós já estamos com medo, né? E o processo é esse, infelizmente, é esse o processo, porque é esse o processo para que a gente possa despertar. Na condição que a gente vive, não tem outro, né? Então, se a gente começar a aceitar que isso tudo está acontecendo para que a gente possa estar lá na frente bem, né, nós vamos aceitar o processo. Nós vamos aceitar as dores, né? Processo pela dor. E aí nós vamos estar vivendo um pouco mais as bem-aventuranças dos pacíficos, né? Dos mansos e dos pacíficos. Eu acho que isso é muito importante. Para a gente viver, realmente, a conclusão que eu tiro tudo que você falou é que para a gente viver as bem-aventuranças, né, nós temos que entender e aceitar o processo, né? A partir disso, são coisas boas que vêm, né? Exatamente. E o nosso processo ainda, e não vai ser para sempre. Não quer dizer que a gente vai sofrer até chegar aos espíritos puros. É ainda, por enquanto, pela dor. E é bom que você trouxe isso, porque, né, que é o que está, né, na news, tudo, essa a variante da Covid, enfim, que é um exemplo, mas que a gente compreenda que não é que Deus jogou, toma aí no mundo para vocês um vírus, para vocês aprenderem, sofrerem. É nós mesmo, dentro deste processo, que estamos colhendo os resultados. Sim, poderíamos não passar por isso. Poderíamos não passar, por isso quando a gente pede, que Deus me tire disso, dessa dor, dessa situação, que Jesus... Mas Jesus não te deu isso. Não. Foi você. Então, o pedido é que me dê resignação e paciência para passar pelo processo, porque a dor é inevitável. Uma vez eu ouvi um palestrante falando isso, ele quase apanhou. Não pode dizer. É que eu lembrei quando ele falou a dor é inevitável, eu lembrei de uma senhorinha, bem senhorinha. E ela, não sei, eu acho que talvez não tenha entendido, não sei, né? Aí ela falou assim: então, para ser feliz tem que sofrer? Vai ter que sofrer, é inevitável, não tem caminho, não tem saída? Eu não estou brincando, ela se levantou, então eu vou embora. Eu só lembro da situação agora, porque, gente, pode ir embora, pode sair correndo, pode fazer o que vocês quiserem. O processo vai ser esse. Porque fomos nós mesmos que plantamos lá atrás e agora a gente está colhendo, e assim vai ser. Então, que plantemos sementes diferentes desta vez, né? Exatamente. Nós vamos escolher esse processo, é nós que estamos escolhendo, né? Exatamente. Você falou tudo. Nós temos que lembrar que existe dentro do processo uma regra que, se nós escolhermos, nós não vamos passar pela dor, que é o amor cobre a multidão dos pecados, né? Então, a escolha do sofrer é nossa. Não tem outra coisa, a escolha é nossa. Passar pela dor, a escolha é nossa. Opcional, exatamente. É opcional, a dor é opcional. Não, o sofrimento é opcional. O sofrimento é opcional. A dor ela é opcional. Não tem como. Né? Sofrimento é opcional. Nós, primeiro, que nós não viemos para sofrer, mas nós ainda estamos escolhendo
Este caminho. Este caminho de aprender pela dor, né? E aí que vem a Então, responsabilidade, né? Que muitas vezes nos falta, né? Quer mudar os resultados? Mude o processo da onde você está fazendo, né? Mude o processo, exatamente. Mas a gente está caminhando. Nós estamos caminhando. Quem mais quer falar? Pode falar, gente. Temos mais um tempinho. Não fique com vergonha. Daquela professora, né, que pega assim, você agora vai falar alguma coisa, comente sobre o tema estudado. Não, tô brincando, gente. Não faz isso não. Bom, se ninguém quer mais compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa, nós podemos passar pelo processo do passe agora. Esse processo é bom. Bom, é isso. Então, a Kemi, que é a primeira vez que, se eu estiver falando seu nome errado, depois você me fala, tá? A Kemi, eu acho que é isso que eu tô lendo. Agora, Kemi, que a gente terminou, que a gente tem esse momento de conversa, a gente coloca um vídeo que é um passe guiado. Ela tá certinho, então tá bom. Que é um passe guiado, e aí se você tiver uma garrafinha de água, um copinho de água para você trazer pertinho de você, para a fluidificação da água, e depois, no final, para beber a água. E pode também colocar uma garrafinha, tá bom? Bom, é isso. Vou, então, colocar o passe agora. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. E é isso. Gente, eu posso pegar um minutinho a mais a atenção de vocês, que eu quero falar uma coisinha rapidamente para para quem não conhece e para quem já conhece, eu só queria divulgar agora o nosso trabalho, o Fraternity on the Streets. Nós estamos no site agora oficial do Fraternity Without Borders e divulguem, divulguem o máximo que vocês puderem. Tem aí Nova York, Sérgio, tem numa menor escala, mas tem Colorado e tem um outro estado agora, novo, de uma outra moça, Virgínia, eu acho, no estado da Virgínia. E agora nós temos os links para as doações, enfim, e aí pode escolher. Vou até abrir aqui, vou compartilhar com vocês aqui no chat. Aí vocês já ficam conhecendo. Vou já passar o link do nosso projeto já. Mas, né, vejam o site, tem projetos maravilhosos, é muito bonito. Então, eu queria compartilhar com vocês, e se vocês puderem compartilhar com os amigos de vocês, com o conhecido de vocês. Aqui. Esse é o link do... Oi, Kátia, passo sim, eu te mando o link do passe virtual também. Então, esse é o link do Fraternity Without Borders, ou Fraternidade Sem Fronteiras aqui nos Estados Unidos. Esse é o nosso projeto, vocês vão ver o projeto aqui de Las Vegas, todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã até mais ou menos umas 11h, nós vamos para Downtown Las Vegas, e nós utilizamos de um espaço de uma outra non-profit que tem uma parceria com a gente, que é a Care Complex, também dá suporte para os moradores de rua, e nós oferecemos em torno de 250 refeições, que é macarrão,
ao molho de carne, uma bolonhesa, suco, sobremesas, uma dos cozinheiros aqui, ó, é a Verinho Luiz, e também suco, café, enfim. E, né, como todo projeto não governamental, nós precisamos de ajuda financeira, né? E também doações também, se for o caso também de dos produtos, alimentos. Então, entrem no site, nós também temos a página no Instagram, Fraternity on the Streets, é fácil de achar. E é isso, eu gostaria de divulgar com vocês para que todos vocês divulguem também. E a Kátia colocou aqui macarrão com salsicha também. Ela ajuda, algumas vezes ela ajuda também com macarrão com salsicha, que faz um sucesso, que toda vez que ela chega, sabe, que ela faz, né? É o marido dela que ela chega para dar para a gente colocar no container, dá vontade de comer. Toda vez dá vontade de comer. É uma delícia, gente, é uma delícia. Enfim, gente, a Kátia, acabei de passar aqui o link do passe virtual, tá? Bom, gente, é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tenham uma boa noite todos. Amanhã tem mais. Amanhã eu estudo com o Luiz, do Livro dos Médiuns. E é isso. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus.